então, muito bem-vindos a mais um episódio do Aroma Voice, a voz da aromaterapia em Portugal. E hoje, mais uma vez, trago mais uma convidada aqui ao nosso podcast para nos falar sobre cosmética natural. Claramente que neste tema eu tinha que trazer aqui uma pessoa que é fundamental em Portugal neste tema, que é a Lara Prazeres. E porquê? Já vão conhecer a Lara, já vão perceber mais aquilo que eu estou a dizer. Mas, de facto, a Lara tem aqui um papel muito ativo no apoio a todas as pessoas que criam marcas de cosmética e ela mesma passou por todo este processo. Fez a criação da sua própria marca, tem aqui uma formação imensa e já vamos falar disso tudo também, que de facto lhe dá todas as bases para ela poder apoiar todas estas pessoas então nas criações das suas marcas de cosmética natural. E então, para começar, Lara, queres-te apresentar aqui a todas as pessoas que estão connosco a ouvir-nos no podcast? Sim, então eu sou a Lara Prazeres, eu sou casada, tenho 2 filhos e meio, portanto, 2 filhos meus e tenho uma afilhada que é como se fosse uma filha do coração, e cresci com a minha avó. E como cresci com a minha avó, que tem tudo a ver com plantas, havia uma maleita qualquer, todo o meu percurso académico foi feito nessa área. Portanto, eu sou licenciada em Biotecnologia dos Produtos Naturais e com especialização em plantas. E depois, mais tarde, tirei um mestrado em Bioquímica, em que a minha especialização é o género lavanda, em Portugal. Portanto, sempre, as plantas sempre estiveram ligadas sempre à minha vida e à vida da minha família. E depois, sempre tive um desejo de ter um negócio próprio, de poder ajudar, não de negócio em si, mas através dos meus conhecimentos e aquilo que a minha avó me passou e depois esta paixão por plantas, através dos meus conhecimentos eu poder ajudar os outros. E isso só se pode fazer com um negócio próprio, não é? É muito difícil ser colaborador de outro e poder passar os meus conhecimentos. E então, tive algumas aventuras de empreendedorismo e em 2017 criei então a minha marca, que é a Natural by Elle, que tem tudo a ver com tudo o que a natureza tem de melhor e trazer para a nossa família. Comecei com suplementos, onde eu criei a fórmula e produzo os meus próprios suplementos, e depois mais tarde a juntar ao mundo, este mundo do natural, não é? Fez todo o sentido criar apresentar um catálogo de cosméticos. À medida, eu digo sempre, tenho uma expressão que é a minha cabeça está sempre a pipocar, sempre a pensar em coisas novas. Pronto. E, no fundo, paralelamente, não é? Para além disso, eu também sou consultora técnica nestas áreas, a nível de licenciamentos e como criar estas marcas. Para fazer aqui a cereja no topo do bolo, não é? Que é mesmo assim, plantas e este mundo dos óleos essenciais e da aromaterapia, não é? Fazia todo o sentido fazer a formação, portanto, em aromaterapia, e acho que foi realmente a cereja no topo do bolo, porque tinha produtos naturais, tinha fitoterapia, plantas, e os óleos essenciais vieram aqui, mais uma vez, contribuir de uma forma mesmo especial, não é positiva, é de uma forma especial, todo este mundo, toda a minha marca, toda a minha paixão que eu tenho por plantas. E sou também aromaterapeuta, e juntar tudo isto é realmente a minha paixão. E esta sou eu, Lara Prazeres. Exatamente, muito prazer, não é? Podemos aqui usar o teu nome para fazer trocadilho. Isto é muito interessante, adoro. Em relação aqui à tua apresentação, que de facto é mesmo isto, és mesmo tudo isto, não é? És mesmo aqui a junção de tudo isto, a junção da bioquímica, a junção da aromaterapia, a junção da cosmética natural, a junção dos procedimentos administrativos que levam à criação da marca. Tu juntas todas estas formações, todos estes conhecimentos técnicos e a tua própria experiência,
porque também ela é muito valiosa, e acabas por fazer aqui um boom explosivo, entre aspas, e no bom sentido, que de facto vai permitir-te ter a tua própria marca de cosmética e de nutrição disponível, nutrição ou de suplementação, como achares mais correto mencionar, mas a realidade é que tu acabas por ter aqui esta linha disponível para todos os portugueses que queiram utilizar produtos naturais à base de óleos essenciais e plantas, essencialmente, nomeadamente a fitoterapia, na parte da suplementação, e juntas aqui tudo isto então na tua carreira e neste momento para que esteja aqui disponível com todas estas pessoas. Lara, o que é que eu te ia perguntar? Ia começar pelo início, tu já falaste aqui um bocadinho de todas as tuas áreas, mas ia começar pelo início. Como é que surgiu aqui a tua paixão pela química, não é? Porque tu tens aqui uma grande base de formação na parte da bioquímica. Como é que surgiu a tua paixão por esta questão que a maior parte das pessoas detesta, não é? A maior parte, não são todas, claro. Certamente tu não deves ser uma delas. Mas a verdade é que na maior parte das vezes as pessoas têm um bocadinho de medo destas questões mais relacionadas com a química. E como é que tu te apaixonas por isto? Como é que isto acontece? Sim. Olha, eu tenho uma designação e cá em casa, principalmente com o meu filho mais velho, ele diz sempre, eu sou uma mulher de ciência. E sempre fui uma mulher de ciência. E quando é que eu descobri isso? Quando eu comecei a questionar muita coisa do género. Vou dar um exemplo. Vamos cozer os legumes. Porquê é que temos que salgar? Ou seja, porquê é que temos que dar... Como é que os legumes têm o sabor juntando sal? E assim eu fui fazendo questões. E já no primeiro ciclo, tudo o que havia, tudo o que era uma experiência, o feijãozinho que a gente tem, porque também é biologia, não é? O feijãozinho que depois vai crescendo. Eu entusiasmava muito com isso e com o mundo lá fora. E depois tudo o que tinha a ver com plantas, porque eu, como expliquei, tinha tudo a ver com a minha avó. E depois o fascínio começou a crescer quando dói-me o estômago. Toma lá um chazinho. Como é que um líquido que não é branco, que não é água, que não saía diretamente da torneira, tinha que se juntar a uma planta, alguma coisa tinha lá dentro para me fazer bem. E então comecei a pensar nessas coisas, e é aí que começa todas estas questões. E quando tive que escolher, eu sabia aquilo que tinha, eu não sabia o que ia ser no futuro, mas que tinha que ser ciências, eu tinha que escolher a área das ciências. Isso que não tem nada a ver com a vida cá em casa. Portanto, eu não estava a ser influenciada, aliás, nem influenciada pela família mais afastada, primos, nem nada. Ninguém está nesta área. Nem na família mais chegada, pai e mãe. Então, o meu pai não tem nada a ver com isto, é comunicação social, não tem nada a ver com ciências. E eu fui crescendo e sabendo que é ciências que eu quero. Depois foi, à medida que ia fazendo, ia criando também a perspectiva de alguma coisa, quando eu chegar à faculdade, alguma coisa há de aparecer. E de repente, o meu pai trouxe-me um folheto, lá está, porque tinham feito uma publicidade lá no trabalho dele, sobre este curso, que era Biotecnologia dos Produtos Naturais. E eu disse logo, é isto mesmo que eu quero, é tudo. Portanto, todo o meu percurso foi feito em ciências, toda a minha paixão, eu sempre fui muito curiosa, tudo o que tem a ver com a natureza também. E foi tudo desencadeado tão natural, não é? Que foi crescendo. E a bioquímica, a bioquímica foi-se complementar, e a parte da especialização da lavanda também, das plantas, foi-se complementando também. Por isto mesmo, eu podia ter feito a planta da minha avó, a planta-chave, está inserida num dos meus suplementos, que é a erva de São Roberto. E eu podia ter feito a tese nessa planta, mas não, fiz em lavanda. Foi tudo desencadeado, porque já na minha licenciatura eu tinha estado em contacto fiz a parte da etnobotânica e tive outra planta que não é muito conhecida, na zona do Algarve, e eu pensei, a lavanda está tão presente, eu cresci com... Toda a gente sabe que é aquelas flores roxas, é a lavanda, toda a gente sabe.
Então acho que faz sentido. E quando me perguntaram, tens que fazer sobre uma planta, eu disse, posso fazer sobre o género lavanda. E existe 5 géneros em Portugal e que não estão muito bem classificados. Eles não são a nível genético e tudo isso. Quando nós começamos a olhar para as coisas de dentro para fora, acho que faz mais sentido. E foi assim todo o meu percurso, desde o primeiro ciclo, em que eu olhava de dentro para fora. Então, se eu queria salgar os legumes, porquê que tem que se incluir o sal? Pronto, essa foi só um exemplo, havia muito mais para dar, mas foi assim que o percurso da ciência foi evoluindo ao longo da minha vida. E sempre com bases, sempre me interessei, por exemplo, por artigos científicos, a base científica, enciclopédias, ler. Eu lia muito, muito. E eu sou da era da não internet, ok? Então era biblioteca, biblioteca, biblioteca. E a zona da... Sim. E era livros. Portanto, não, e livros e artigos. Eu tentava descobrir artigos, eu lembro-me de ir à Gulbenkian com uma listagem de artigos, de títulos, para ver o artigo da revista para eu ler, só para estar ali a ler, porque já tinha ouvido falar sobre aquele estudo, não é? E nós já falámos sobre isso, né, de estudos, eu estou sempre à procura de estudos, nós já falámos uma vez, Liliana, não sei se te lembras, porque eu estou sempre à procura de estudos, e há estudos sempre que conseguem comprovar a parte mais de etnobotânica. E às vezes nós pensamos, não, isso é mania já avó. Não, há estudos mesmo. Então era isso que eu fazia. E foi assim sempre o meu percurso de ciência e continua a ser agora, porque os livros que eu leio, eu não leio romances neste momento, eu leio livros técnicos e estou sempre à procura de evidências científicas. Sim, sempre. Sim, faz todo sentido, não é? Para alguém que vem da ciência, faz todo sentido que esteja sempre à procura de evidências científicas, é completamente normal. E eu agora já imagino qual é a resposta à próxima pergunta, mas eu vou ter que a fazer, que é, ok, já estavas aqui dentro do mundo da química, e quando é que tu decides trabalhar de forma mais ativa ou explorar cada vez mais os óleos essenciais? Claro que são aqui os compostos químicos bastante ricos, que de certeza que tu já os tinhas encontrado e que já tinhas utilizado de alguma forma, mas quando é que surge aqui um interesse maior por os óleos essenciais, não é? Poderias ter um interesse maior por outro tipo de plantas, outro tipo de extratos, mas focaste aqui muito nos óleos essenciais, até que chegaste a tirar a formação também de aromaterapia profissional. E como é que chegas aqui a esta ideia de que, ok, é pelos óleos essenciais que de facto eu tenho que me focar mais neste momento e poder explorar cada vez mais estes compostos químicos tão ricos? Sim. Olha, houve aí há cerca talvez de 2, 3 anos, houve aí um boom grande de marcas de óleos essenciais, não é? E óleos essenciais são produtos naturais, vinho de plantas, bora lá ver o que é, bora lá investigar. E foi apresentada uma marca, ok? E uma marca, uma das maiores marcas que existe aí do mercado de venda de óleos essenciais. E eu comecei a ver, e tive experiências com os óleos, mesmo muito importantes para mim, a nível de contunções, a nível de dores, de tudo. E comecei a ver, na altura, foi mais ou menos quando me diagnosticaram a fibromialgia, e eu comecei a ver que alguns dos óleos eu conseguia ter uma qualidade de vida melhor em termos de dores, em termos a nível emocional e tudo isso. E então eu disse, não, é isto que eu quero aprofundar mais. Então, isto vem das plantas, foi o que me trouxe aqui. E isto tem mesmo, tem grau terapêutico. E é por aí que eu quero, ou seja, é a cereja, como eu comecei a dizer, é a cereja no topo do bolo. Eu acho que é o ex-libris, para mim, da fitoterapia é os óleos essenciais. Tu consegues concentrar um poder de uma molécula, que é uma molécula, um poder de um fitoquímico, tu consegues concentrar em uma gota e teres uns resultados que muita gente diz, é milagre. É milagre.
É milagre. Não é, é a natureza. Portanto, nada é por acaso, né? Tudo tem um sentido. E foi eu disse, não, eu quero saber mais. Se me perguntas, então vais saber mais, vais fazer disso um negócio. Olha que não. Eu sou apagadíssima na marca. E digo isso porquê? Porque eu quero as propriedades dos óleos, saber mais, aconselhar mais. Nas minhas sessões de aromaterapia que eu faço com as minhas clientes, eu explico exatamente como é que aquele óleo vai funcionar, ou supostamente isto é indicado para isto, e aquele em sinergia com aquele, então explico a nível molecular que química que fitoquímica é que tem, e é isso que eu gosto. E realmente depois quando elas vêm, Santa, estava muito mais calma, ou então já não tenho, juntei, portanto fiz o óleo de massagem e resultou, é isso que eu quero, é juntar o ex-libris das plantas, que é o óleo essencial, os óleos essenciais, a aromaterapia, é uma ciência, a aromaterapia, com os meus conhecimentos. Não é só, é como dizemos ao médico. Eu tenho um vírus, tenho uma bactéria, dou-me um antibiótico. Ok, o antibiótico vai matar, mas depois há tudo o resto para além de tomar um antibiótico. E nas minhas sessões de aromaterapia, e nós conseguimos fazer isso nas sessões, isto serve para isto, como é que vai acontecer, como é que é o futuro. Será que isto é para sempre? Quanto é que é o plano, a ficha de aconselhamento? Quanto tempo é a duração? Nós conseguimos fazer isto tudo e eu ainda consigo explicar um bocadinho de bioquímica à pessoa que está à minha frente. E isso, pronto, foi assim e para mim é mesmo a cereja no topo do bolo. E podê-la juntar a imensas coisas, aos cosméticos, aos sais, a tudo. Agora, os sais foram os últimos, o último do catálogo, mas poder fazer produtos, ajudar as pessoas com óleos essenciais, acho que agora, neste momento, é o meu foco. É o teu aqui o teu ingrediente base para tudo aquilo que tu acabas por trabalhar, não é? Que o teu químico de eleição neste momento, embora que natural, já sabemos essas questões todas, não é? Mas não deixa de ser um químico, portanto, não deixa de ser uma molécula química, aliás, muitas moléculas químicas que vão ter aqui uma ação no nosso organismo, e é aqui o poderes usar aqui o melhor da química natural para poder ajudar os teus clientes, não é? Tens aqui logo as duas vertentes de paixão. E agora vou-te fazer mais uma pergunta, que é, ok, já sabemos como é que tu foste aqui, te tornaste uma apaixonada pela química e pela ciência, como é que tu te tornas uma apaixonada também pelos óleos essenciais que vêm aqui ajudar a utilizares a química todos os dias na tua vida, com a tua vida e com a vida dos teus clientes. Mas como é que tu, entretanto, decides criar uma marca de cosmética? Tudo bem, já sabemos que vão estar aqui os óleos essenciais, vai estar aqui a química realmente, mas porquê é que tu decides criar uma marca de cosmética para poder ajudar os teus clientes e futuros clientes, provavelmente? Então, depois dos suplementos, muitas pessoas me perguntavam: não tens cremes? Não tens desodorizantes? Perguntavam-me, porque realmente, e a cosmética natural está a crescer muito. Não tens sabonete? Então, sabonete. E depois, o meu marido diz mesmo: lá vais tu. Quando eu vejo numa feira uma banca com cosmética natural, eu vou logo lá. Pronto, logo. E fascino-me. E eu disse: então, mas se eu sei, não é? Se eu tenho os conhecimentos, porque é que eu não posso estar aqui, do outro lado? Em vez de estar na forma do cliente, porque é que eu não posso estar na forma do produtor, do criador? Se criei suplementos, não é? Porque é que eu não posso estar? E então eu comecei a pensar: não, eu vou comprar alguma coisa e vou pôr o meu rótulo? Ou seja, vou vender na minha página, mas não é minho? Não, eu tenho que pôr o meu rótulo, não é? A única coisa que eu tenho à venda, e algumas coisas já estão a ser criadas, foram criadas por mim, mas a nível de parceria, são os tecidos, porque têm a ver com o natural, o reutilizável, pronto. Mas até há modelos que fui eu que os criei, que vão sair agora muito em breve.
Mas tudo o resto sai da minha cabeça e do meu coração, porque o processo de criar um produto é através de uma necessidade. Todos eles foram, desde os suplementos, lá está, as pessoas pediam, tens isto, tens aquilo, tens... Pronto, e então cria-se através da necessidade. E a necessidade, nós só sentimos empatia com o outro quando nós temos no nosso coração, não é? Tem que sair do nosso coração, é no nosso coração que nós sentimos empatia com o outro. Não é na nossa cabeça, no raciocínio, ou, isto é, a cabeça comanda tudo, mas o coração é que é as emoções e nós temos que ter empatia com o outro. Então, há uma dificuldade. Tens, e há muita gente que me diz assim, tens não sei o quê, já está, até pode já estar criado aqui, mas já sai do coração, logo. Tem sim senhora, vou fazer, vou criar, pronto. E é assim que nasce esta parte dos cosméticos, com o meu rótulo. E depois dá algum trabalho, tem algum processo, tem algumas burocracias. Depois envolve muito investimento financeiro. Consegui reduzir esse investimento e é uma das coisas que às vezes me perguntam como é que eu consigo, delegando a produção noutra pessoa, porque é mais fácil, porque a nível de estrutura, de logística e de tempo também, porque eu também tenho que criar, eu não produzo só, e como também tenho os serviços, também ajuda também nessa parte. E é mais fácil também a nível financeiro, não é? Comprar um lote, já com o meu rótulo, e meu, não é? Pronto, e depois eu envio. E depois há outra coisa também importante, que é, sendo natural, não há stocks, não há conservantes. Ou seja, eu não tenho um creme e que eu faço um creme e daqui a um ano vou vendê-lo, está em stock. Não, eu faço à encomenda. Também é importante. E a mesma coisa com os suplementos. Quando nós criamos intencionalidade naquilo que estamos a fazer, não é? É diferente. É saber, a pessoa é própria, não é chegar a uma loja, tirar aquilo que o produtor nem sabe para quem é que vai. E eu sei para quem é que vai aquilo, e eu depois posso acompanhar a pessoa por uma mensagem, então, correu bem, então, está a gostar, está a utilizar, está a gostar, como é que está a correr? Pronto. E isso eu também faço, lá está. Então, sai tudo do meu coração. O poder criar e poder ajudar e comatar a necessidade que a pessoa tem. Ok. Então já conseguimos perceber que fazer uma sessão de aromaterapia contigo não é só uma sessão de aromaterapia, é uma sessão de aromaterapia que pode ter acesso a cosméticos personalizados, pode ter acesso a cosméticos orientados para aquela pessoa, mesmo que não seja uma fórmula única, podem ter acesso também a nutrição ou suplementação, vamos lhe chamar assim, que acho que é mais correto, também adequada, também personalizada, e isto tudo com todas as outras formações que tu tens e know-hows que vão juntar aqui tudo num só aconselhamento e numa só sessão. Portanto, já conseguimos aqui perceber que de facto tu és aqui uma caixinha de Pandora com imensas possibilidades de ajudar todos os teus clientes. E agora, focando aqui um bocadinho nesta questão da marca que tu crias da cosmética, que acabaste por criar uma marca que de facto tem vários produtos disponíveis, mas que existe muito esta questão da produção mais específica ao pedido do cliente. Eu sei que este nem sempre é um processo muito fácil, porque isto é algo que os meus alunos no curso de aromaterapia profissional, que tu também já por lá passaste, de facto, muita gente tem esta ambição de criar uma marca própria de cosméticos naturais. Cada vez mais, este mercado da procura por produtos cada vez mais naturais, por cuidarmos do nosso corpo de forma cada vez mais natural ou com ingredientes mínimo, com o menor teor de toxicidade possível. Então, de facto, a procura é imensa e as pessoas querem também poder criar as suas próprias marcas para poder ajudar determinado tipo de pessoas ou determinadas situações, ou até mesmo de forma generalizada. A questão é que isto não é um processo fácil, não é? Isto é um processo bastante difícil, é um processo, ou pelo menos um processo complexo, vamos lhe chamar assim. Difícil ou não, depois vai depender se o fazemos sozinho ou se fazemos acompanhado. Mas a realidade é que é um processo complexo. E como é que tu vives tudo isto? Como é que tu consegues? Para ti foi muito difícil fazer toda esta implementação? Foi muito simples?
Como é que tu consegues aqui, ok, decidir? Já percebemos que de facto decidiste porque achaste que era aqui a melhor solução, porque havia necessidade dos teus clientes, mas como é que tu fazes todo este processo de licenciamento, todo este processo de colocar uma marca no mercado que de facto esteja licenciada e certificada para poder estar à venda? Porque muitas das vezes existem aqui muitas ideias erradas em relação a isto. Muitas das vezes as pessoas pensam que, ok, vou começar a fazer o meu creme e depois a seguir faço 20 e vendo à vontade em qualquer sítio e onde me apetecer. Mas não é bem assim, não é? Porque nós já sabemos perfeitamente que não é bem assim. Mas eu gostava que partilhasses aqui um bocadinho connosco se este processo foi simples, se foi complicado, como é que foi este processo de licenciamento da tua própria marca de cosmética para venda ao público? Foi complicado. Quando às vezes me perguntam, não se pode produzir cosmética, seja ela natural ou artesanal, não é na cozinha. Nem na cozinha, nem num quarto, nem num escritório, não se pode. Há leis que dizem isso. A pessoa, quando me aparecem ao pé de mim, é um percurso normal. Fazem-no, testam, têm que fazer a formulação para depois apresentar a formulação estável, não é? E se calhar podem dar a um amigo, a um primo, a um familiar, uma tia, ok? Só para testar, e aí é uma oferta e é um estudo. E a pessoa corre o risco, se corre bem, ou vai correr mal, ok? Mas depois, quando torna isso um negócio, uma atividade dela, ela não pode fazer em casa. E depois, existe características de espaço e existe procedimentos que muitas vezes as câmaras, eu lido de câmaras de norte a sul do país, e eu acho que a única que eu ainda não fui foi à Madeira. Até aos Açores já contactei com a Câmara, com a região autónoma dos Açores, que tem também uma legislação, é autónoma, um bocadinho diferente, mas e que muitas vezes não sabem dar respostas aos munícipes para que eles possam criar o seu negócio. E estamos a falar muitas vezes não só de cosmética natural, também estamos a falar de outro tipo de produtos que a própria Câmara não sabe dar. Então, cosmética, que é algo tão sensível e que depois mete logo saúde, bem-estar, Infarmed, pior ainda. Portanto, isso é um mundo completamente à parte para eles. E depois, existe uma entidade, não é? Que é o Infarmed, que regula, neste caso não é a DGAV, porque há outra entidade, há a DGAV e há o Infarmed. E por cima, num triângulo, há a ASAI, que é para o consumidor todo no geral. E pronto, e os cosméticos naturais entram um bocadinho, há ali alguns, que seja de pele, contacto com a pele, isso tudo tem que ser considerado, ou seja, lá está, são aqueles chavões, aquelas leis, que muitas pessoas leem e realmente não foi feito para o português. Não foi. Eles fazem as leis na Assembleia e depois, quando nós vamos ler, aquilo tem chavões muito grandes e depois cria-se os mitos, cria-se as interpretações e é mais complicado. E então eu comecei a achar, se eu bati portas e abri determinados caminhos, então se calhar algumas pessoas estão com as mesmas dificuldades que eu. Então, se eu já estou um bocadinho mais à frente e a porta já está aberta, então se calhar eu vou ajudar essas pessoas a fazer isso. E mesmo que não vá com elas, eu digo-lhes o caminho. A paragem, aqui paras aqui, fazes isto. Aqui paras ali, fazes isto. Se tiveres um entrave aqui, respondes desta maneira. Às vezes é assim, a arma é esta. Para passar ao nível seguinte, disparas nesta direção. Pronto, porque isto é tudo por níveis. Pronto, e não é difícil, é dispendioso. E como eu disse, há maneiras de conseguir reduzir alguns custos. Depois há maneiras também de reduzir custos em rótulos, porque depois as pessoas querem fazer grandes designs e a gente consegue fazer também essa gestão. Para começar, depois, quando já está no mercado, já começa, pronto, a dar algumas vendas, já vai ser melhor. E começar sempre por 1, 2, só para criar presença, digamos assim. Pronto. E outra coisa também muito importante que eu digo às pessoas é: as pessoas têm que ter formação. Porque uma pessoa que não tem formação, só é uma curiosa, não é?
é muito complicado. E eu já tive algumas pessoas que me diziam: eu gosto muito, eu vou ver a receita à internet, eu faço a receita e depois vendo, como tu disseste, vendo, faço na minha cozinha e vendo. E tem sido um sucesso. Eu não duvido que a receita é boa e tudo, mas tenho que ter formação para poder depois responder, tem que ter o responsável técnico para poder responder, não é? E é importante também. E então eu ajudo a passar aos níveis seguintes, isto é como se fosse um jogo, não é? Passar aos níveis seguintes para finalizarem o jogo, que é meter o produto no mercado. Pronto. E dar os passos, porque muitas vezes estas pessoas, como é um negócio, é um micronegócio, não tem, qual é o laboratório, ou qual é, pronto, para mandar fazer algumas análises, a que porta é que eu tenho que bater, e estão sozinhas, e eu posso ou bater por elas ou com elas. Pronto. Exatamente. Sim, porque assim, muito rapidamente, a verdade é que se tu tivesses tido esse tipo de ajuda no teu tempo, não é? Quando tu também estiveste nesta luta sozinha, a desbravar caminho, entre aspas, e a criar a tua própria marca, todo o processo de licenciamento, todo o processo administrativo, todo o processo físico, de papéis, tudo isso. Se tu tivesses tido ajuda, tinhas poupado imenso tempo, eu acredito. Não sei se concordas aqui Sim. comigo. Sim. Produzir cosméticos natural ou produzir Não é? alguma coisa não é só ter a produção licenciada. Também é importante dizer isto. Está bem? Porque tem que haver registros. Porque tem que haver rastreabilidade. Tem que se poder, em qualquer momento do processo, andar para a frente ou para trás. Pronto. E muitas vezes, eu produzo, eu compro, produzo e até tenho um espaço licenciado. E depois não há dossiê, não há registros. Pronto. E isso, a partir do momento que tem-se isso tudo, aí sim começa-se a caminhar para uma estrutura e uma marca própria. Até lá, tem que funcionar apenas como um hobby e a nível pessoal e a nível familiar. Pronto, porque nós estamos a lidar com a saúde das pessoas, não é? Sim, sim, sim. E tem que existir esta traçabilidade para que seja possível, caso exista algum tipo de problema, para que seja possível traçar aqui o que é que aconteceu, quando é que aconteceu, em que fase do processo, qual é que foi, de alguma forma, entre aspas, o responsável da situação, se é um determinado ingrediente, se é o próprio processo de produção, se foi mais tarde o embalamento, se foi mais tarde na venda. É muito importante tudo isto porque assim também o Infarmed obriga, não é? Porque existem depois regulamentações internas a nível de Infarmed, muitos dos cosméticos, não são todos, mas a maior parte dos cosméticos têm que ficar referenciados diretamente junto do Infarmed e isso obriga também a todo um procedimento para garantir que as coisas ficam bem feitas, porque não é só fazer por fazer, quando estamos a falar em vender para os outros, quando estamos a falar em ter uma marca no supermercado, numa prateleira, é muito importante todo este processo administrativo e todo este processo de back-office, muitas das vezes desvalorizado, porque isto são apenas as fichas técnicas, é apenas o manual da qualidade, mas a realidade é que se correr tudo bem, está sempre tudo bem. Quando corre mal ou quando há algum tipo de situação em que é necessário voltar atrás e perceber o que é que aconteceu, temos ali graves problemas associados, porque de facto existem normas e regras a cumprir que têm que ser cumpridas, que não, a lei é lei, não é? Não se pode alterar uma lei do dia para o outro e não somos nós que a vamos alterar, não é só porque nós queremos vender os nossos sabonetes numa banca em qualquer lado, significa que o possamos fazer da melhor forma possível, não é? Agora, claro que é possível, e tu és aqui a prova disso, porque lá está, passaste todo este processo, tens a tua marca disponível à venda neste momento e a realidade é que ajudas também muitas pessoas a implementarem as suas marcas de produtos naturais e de colocarem-nos à venda também em loja, em prateleira. E isso, e pronto, acabas por ser aqui a prova viva de que é possível licenciar, é possível ter um acompanhamento, este apoio no processo, lá está, é aquilo que estavas a dizer também agora, que é
podes não fazer o processo pela pessoa, depois vai depender de pessoa para pessoa e do serviço contratado, mas a verdade é que tu vais-lhe dizer, olha, nesta situação responde isto, olha, responde aquilo, utiliza esta vantagem, utiliza aquela, ou esta arma, entre aspas, não é? E isso vai ajudar muito mais no processo do que estarmos ali tempos e tempos infinitos a tentar legalizar algo, a tentar certificar algo, quando parece que tudo nos arrasta para trás, mas quando estamos acompanhados é tudo muito mais fácil, porque é alguém que já passou pelo processo e que ajuda imensas pessoas a fazer isso também, e como estavas a dizer há bocadinho também, em todo o país. Portanto, também tens aqui uma experiência enorme com a maior parte das câmaras que têm que autorizar o licenciamento da unidade de produção. E depois, claro, também existem regras associadas às unidades de produção. Muitas das vezes as pessoas ficam com ideias erradas só porque começam a fazer de facto em casa, podem fazer para a vida toda, quando mesmo lançam a sua marca, afinal, se eu já fazia na minha cozinha, continuo a fazer na minha cozinha, mas não é bem assim. Eu posso fazer na minha cozinha para mim, para os meus amigos, para a minha família, mas não para vender numa superfície comercial ou para a venda ao público em geral. E então existem todas estas regras, tu acabas por acompanhar todas estas pessoas neste processo, que é tão complexo como eu dizia há bocadinho, mas quando estamos acompanhados acaba por ser bastante mais fácil a passar por etapa a etapa, passinho a passinho, porque são muitos passinhos que têm que ser dados, mas que têm que ser dados e que se nós já soubermos o que é que vem aí é muito mais fácil, não é? Do que estarmos a dar aqui um tiro no escuro, ok, agora vou para a câmara, depois da câmara o que é que virá aí, não sei. Assim é muito mais fácil ter aqui alguém que te diz, ok, agora vais fazer isto, daqui a bocado já sabemos que daqui a uma semana ou duas vais ter que fazer aquilo e depois vais ter que fazer aquilo outro e torna-se muito mais simples. Portanto, aqui já nos deste aqui bastantes ideias, às vezes erradas, que as pessoas às vezes têm em relação a este tipo de processo, por entenderem que, ok, se eu faço muito bem os meus cremes, eu posso fazer para toda a gente, está tudo bem, e na realidade não é bem assim. Tocaste também aqui num ponto muito interessante, a meu ver, em relação à formulação, em relação à formação para fazerem as próprias formulações. Eu sei que uma unidade de produção envolve imensos técnicos e coisas do género, mas claro que nós podemos delegar a produção, como também disseste há bocadinho, que é possível. E também ajudas nesse processo se alguém pretender. Agora, eu vou-te fazer uma questão, pronto, aqui quase que pessoal, entre aspas, mas vou-te perguntar, vou-te pedir a tua opinião em relação a isso. Quando alguém chega à tua beira e pede para criar uma marca de cosméticos ou de produtos naturais, depois independentemente do tipo de produto, aqui quem é que faz esta construção destas fórmulas? És tu que fazes esta fórmula ou são as próprias pessoas que constroem a sua própria fórmula para colocar à venda no mercado? Isto só para percebermos aqui um bocadinho se de facto é importante ou não a pessoa saber aquilo que está a fazer para colocar no mercado mais tarde. Não é? É só um bocadinho aqui neste ponto que eu gostaria de tocar. Sim, quem me contacta é muitas vezes pessoas que já estão com a mão na massa a fazer em casa. E então já têm a fórmula em si. Eu acho que só uma ou duas é que fazia e que não tinha formação certificada em nada, e eu aconselhei a ir fazer, porque é importante. Uma coisa é ser curiosa e resultar e ser uma boa curiosa, outra coisa é ter formação e investir. O que eu lhe disse é que ela devia investir em formação. Pronto. Se a pessoa me contactar para fazer a formulação, eu também faço. Eu lembro-me que portanto, a Marta tem há cerca de 1 ano e pouco, 2 anos, pediram para eu fazer uma formulação de um shampoo natural, vegan. Não era bem ou seja, eles tinham a base, era para eu confirmar aquela formulação. Pronto. E eu faço isso também. Aí tenho que saber tudo, confidencialidade, claro, não vou repetir aliás, dão umas receitas, por exemplo, para o licenciamento, eu não vou repetir essas receitas. E eu fiz a confirmação que todos os produtos, por exemplo, eram veganos, ou de onde é que era a origem, fiz isso tudo. Eles subcontrataram um laboratório com aquela fórmula. Pronto. Mas eu faço isso se for preciso também. Não tenho muita. A maior parte das pessoas já faz a forma artesanal, já faz em casa e quer é ter o negócio legal, digamos assim. Ok. Pois também acabas por ajudar então nesse processo da construção do zero, mas também aqui a legalização ou a certificação daquilo que já está a ser feito, perceber o que é que está a ser bem feito e o que é que está a ser mal feito ou menos bem,
e poder ajustar para poder então levar esta marca a um caminho que de facto seja a certificação junto do Infarmed, possibilidade de Sim. estar à venda, todos os procedimentos técnicos e administrativos obrigatórios e legais. Portanto, também acabas por ajudar então nesta regulamentação, por assim dizer, daquilo que já está a ser feito, não é? Aqui confirmação e ajuste se for necessário. Ok, ok. Então acho que já nos passaste aqui muitas ideias em relação a isto e acho que isto vai ser muito, muito bom para muitas pessoas que tinham se calhar algumas ideias erradas ou não sobre este assunto e perceberem também que tem aqui alguém que já trabalha nisto há imenso tempo e que as pode ajudar também a garantir que estão a fazer as coisas da melhor forma possível. Para além disso, eu gostava de te perguntar, porque eu sei, mas isto aqui sou só eu que sei, entre aspas, vieram-me dizer, não, estou a brincar. Eu sei que temos aí muitas novidades a chegar. Não sei se queres falar sobre alguma coisa em relação a isso, se queres, não sei, levantar aqui um bocadinho a pontinha do véu em relação a algumas novidades que estão aí a chegar. Sim. Então, em termos de catálogo, né, eu estou sempre a pipocar e, portanto, vem produtos novos, diferentes, muito diferentes mesmo, e eu acho que vão gostar. E para quem não sabe, e eu expliquei ali, dei logo ali uma ponta no véu, eu tenho um sítio licenciado, certificado pela DGAF, pela CIPAS, para os suplementos, e depois, por uma questão de custos, e quem está neste processo sabe, eu delego a produção dos cosméticos. Pronto. E depois aparece o cosmético já em produto final, para mim, para eu fazer a entrega ao cliente. E muito em breve eu poderei juntar estes dois e fazer a minha própria, ter o meu próprio espaço para poder fazer isto e conseguir ajudar mais pessoas e mais rapidamente, porque eu já é rápido, não é? As pessoas, mas mais ainda conseguir chegar a mais pessoas, tendo algo que não está tão disperso e que está tudo sobre o meu controle e tudo isso, porque neste momento a produção de suplementos é minha, sou eu que a faço, e delega outra. Portanto, a ideia é não delegar nenhuma e abrir o meu próprio laboratório, que neste caso é a minha própria oficina, não é? A oficina de produtos naturais. Ok, ok. Ok, então ainda vais ter aqui uma estrutura maior e mais sólida para ajudar ainda mais pessoas a construírem as suas próprias marcas também, recorrendo talvez aos teus serviços, quem sabe, não é? Deixa-se aqui sempre esta questão e estejam atentos, porque vêm novidades muito, muito, muito boas que eu sei, não é? Disseram, que eu sei que são mesmo muito boas e que vão poder ajudar aqui muitas pessoas também a lançarem as suas próprias marcas a nível da cosmética. Lara, como já estamos aqui no nosso tempinho, já estamos aqui há uns minutinhos, gostava de te perguntar onde é que as pessoas podem te acompanhar, onde é que podem acompanhar o teu trabalho, onde é que podem ver a tua marca, porque estivemos aqui a falar também da tua marca e acho que também é importante. Como é que podem marcar estas super sessões contigo? Como é que te podem encontrar, Lara? Então, eu tenho um site que é a loja, em que eu digo que é o site que é o mundo da Natural by El, e é naturalbyel.com. E lá vocês têm onde podem fazer as marcações das sessões de aromaterapia. E neste momento eu tenho três locais físicos. É um cabeleireiro, é um centro de terapias complementares e o outro é também um spa, onde poderão, tudo aqui na zona de Lisboa, e faço também online. Portanto, este mundo do online eu também faço. Facebook, Instagram, igualzinho, Natural by El. Pronto, é igualzinho. Podem sempre contactar-me e tenho, pronto, o e-mail, o info@naturalbyel.com. Estou disponível. As sessões de aromaterapia são aquelas que podem ser marcadas no site. Sessões de consultoria a nível de serviço tem que ser por mail, está bem? Porque é um departamento à parte. Exatamente, sim. Ok, ok, ok. Então já sabem que podem contar com a Lara para sessões de aromaterapia,
sugestões de suplementação natural. Também podem contar com a Lara para vos ajudar então a lançar a vossa marca de cosmética natural, ou até simplesmente regulamentar aquilo que já existe e perceber como é que estão, qual é o ponto de situação neste momento. E em breve outras coisas virão por aí. E também podem ainda, que não posso esquecer, também podem ainda utilizar os produtos naturais que a Lara formula para o vosso bem-estar, como é óbvio. Portanto, temos aqui uma panóplia mesmo de soluções à tua volta, Lara, que dá toda a vontade de poder experimentar tudo, dá a vontade aqui de experimentar todos os teus produtos e de fazer uma sessão contigo e de perceber como é que isto tudo funciona. Lara, da minha parte, agradeço-te imenso a tua presença, o teu tempo, a tua disponibilidade e também aqui estas partilhas que acho que são muito importantes junto de todas as pessoas que estão interessadas de facto a ter os seus próprios produtos naturais à venda. Agradeço-te imenso a tua participação, espero que tenhas gostado, que tenhas desfrutado deste episódio e agradeço também a todas as pessoas que estiveram a ouvir-nos até agora. Lara, queres despedir de todos os Sim, nossos ouvintes? antes queria agradecer o convite. Queria-te agradecer o convite para estar aqui a falar sobre este tema aqui no podcast e agradecer também porque realmente és uma pessoa que me inspira muito também para continuar neste mundo, né, dos óleos e neste mundo da aromaterapia. Muito obrigada, Liliana. Obrigada, Lara, então, e obrigada a todos também que estiveram connosco até agora. Obrigada e não percam o próximo episódio com um novo convidado e com um novo tema já na próxima semana.